Bem, já me apresentei, né? Alguém ia falar? Não temos a gravação. Ah, Então, Marcos, seja bem-vindo. Muito grato pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, todo esse tempo aqui com a disciplina de patologia clínica. Não é a primeira vez que você, como representante da Libivast, participa aqui na disciplina. Então, gratidão enorme por estar aqui com a gente, gratidão a todos da disciplina que estão aqui. Seja muito bem-vindo e a sala virtual é toda sua. obrigado, professora. Eu que agradeço, né, em nome da Libivas, professor Salviano. Agradecemos o convite aí e esperamos contribuir mais vezes, né, se Deus quiser. Infelizmente, esse ano é um pouco diferente, não, né, mas liar também nas atividades práticas. Bem, pessoal, já me apresentei, né? Sou o Marcos, somente presidente da Libivas, e vocês podem ficar à vontade, tá? Para perguntar, para intervir, não se acanhe, não. E eu vou fazer também algumas perguntas. E se puderem abrir o áudio, por favor, como eu não estou conseguindo visualizar o chat, eu agradeço muito, tá? Bem, então vamos falar hoje de análise de fluido ruminal, né? Só que aí eu queria saber de vocês por que que a gente analisa o fluido ruminal. Alguém saberia me dizer que grau de importância teria, né? A gente analisar? Alguém? Primeiro, só quebrando alguns paradigmas, tá, gente? Ruminante faz exame sim, viu? Infelizmente, existe um preconceito, inclusive no nosso meio acadêmico, que vaca não se faz exame. O único exame que faz em vaca é um ultrassom para saber se está prenha ou não. Vaca se faz exame sim, faz hemograma, faz urinálise, faz perfil bioquímico, faz ultrassonografia clínica também, com intuito de clínica também, né? Ultrassonografia abdominal. Então, ruminante se faz exame sim, tá, gente? E um dos exames principais é a análise do fluido ruminal, tá? Por quê? Para a gente entender o porquê, vamos precisar saber o que é o rumen, tá? Então, fazer uma leve recordação aí sobre o rumen. Em seguida, nós vamos ver como é constituído esse líquido ruminal, qual a importância da análise dele, como é feita essa coleta, né? Claro, se a gente vai ter que analisar, a gente precisa coletar antes, qual a quantidade a ser coletada, para que garanta que a gente faça uma análise segura, né? E sobre a análise diretamente, né, como é que ela é feita, fazendo as indicações e como deve ser feita também um processo que a gente chama de transfaunação, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente o que seria isso. Primeiro, vamos recordar um pouco o que é o rumen, né? Anatomicamente, gente, eu só consigo pegar uma canetinha aqui. Ah, não. O que eu fiz? Espera aí. Anatomicamente, gente, o rumen, eu não consigo pegar o leite, mas tudo bem.
Eu não sei se passando dele vocês conseguem aqui, acho que não. Mas o rumen, ele... eu não sei se vocês chegaram a pagar a anatomia prática, mas o rumen ele é composto por... O trato digestivo, na verdade, né, inicial, ele é composto por 4 cavidades, né? Nós temos o rumen, propriamente dito, que é o nosso objetivo de análise, tá? Onde o alimento, né, o bolo alimentar, a ingesta, ela entra e fica com os sacos do rumen jogando ela de um lado para o outro, de um lado para o outro. E isso, as partículas maiores, elas voltam para a boca e são remastigadas, né? Onde a gente chama da ruminação, né? O processo de ruminação. Nisso, volta-se o bolo alimentar em partículas menores, junto com ele saliva, e nessa saliva também tem bicarbonato, tá? Esse bicarbonato, claro que vai também alterar o pH do rumen, seja ele insignificativamente ou significativamente. O que vai depender disso? A condição do animal, tá? Nós vamos ver alguns casos com relação a isso. E aí, em seguida, né, vem os tratos seguintes, né? Retículo, omaso, abomaso e o restante do trato gastrointestinal, tá? O abomaso, que seria o estômago verdadeiro, né? Então, tudo isso compondo os que a gente chama de pré-estômagos, né? Rumen, retículo, omaso. E aí, dando sequência, gente, como seria as características desse rumen, né? O rumen, ele é um ambiente que ele é característico como anaeróbico quase total, né? E isso, vocês conseguem me ouvir? Deu uma queda de energia aqui e eu fiquei com medo. Sim, tá normal. Pronto, que bom. E nisso, esse ambiente, ele é rico, como falei, em partículas, né? Tanto partículas grandes como partículas menores de forragem, né? De capim, de material fibroso. E tem uma parte líquida também. Além disso, ele possui gases, como nós podemos observar nessa imagem aí bem embaixo, tá? Deixa eu voltar um pouco. Nisso, ele possui partículas pequenas no fundo, partículas mais grosseiras em cima e no superior o gás. Nessas partículas aqui pequenas, juntos dela tem uma porção de material líquido, tá? E aí nesse líquido ele tem uma característica bem específica, onde ele vai ter um pH específico de 5,5 a 7, né? Sendo aí 6,8 a 6,9 mais dentro do ideal, esse limite superior. A temperatura desse ambiente ruminal, né, é em média de 39 graus Celsius, certo? E ele tem um movimento contínuo de 3 a 4 movimentos a cada 2 minutos, certo? Até 2 a 4 ainda é considerado como normal, tá, gente? Então, não sei se vocês chegaram a pagar a semiologia teórica, né? Mas aí, no exame clínico, vocês também vão estar avaliando isso, né? Então, no ruminante, o movimento normal seria de 2 a 4, também seria considerado normal a cada 2 minutos, tá? A gente avalia a cada 2 minutos. E esse ambiente, ele é extremamente importante para o animal, porque é ele quem vai converter matérias que são
com pouco valor nutricional em substrato de grande valor nutricional, né? Por quê? As bactérias que vivem nesse ambiente, os protozoários que vivem nesse ambiente, ou seja, a microbiota ruminal, ela vai pegar aquilo que o animal ingere, quebrar, nessa quebra também vai liberar alguns substratos, mas elas vão se alimentar desses substratos, vão se alimentar dessa matéria, e nisso elas vão crescer. Ao crescerem, quando elas chegam lá no abomaso, elas vão servir de alimento para o animal, como fonte de substrato para esse animal. Então, é um órgão considerado vital para o animal, e que vocês também vão ver que ele, como por ser considerado vital, ele é um dos órgãos que a gente deve avaliar primeiro e que a gente mais devemos ficar aí atentos, tá? E aí uma imagem sobre isso que eu falei, né? Embaixo, parte líquida, uma parte mais fina, o alimento mais grosseiro e a parte gasosa. Alguém quer falar? Se eu estiver indo rápido demais também, ou vocês estiverem com alguma dificuldade, pode perguntar, tá, gente? Até, inclusive, professora, depois eu vou enviar as questões para a senhora. Tá ótimo. Então, como é constituído esse líquido, né? Eu já adiantei que ele tem uma microbiota junto nesse ambiente ruminal, né? Então, nesse líquido, nós vamos ver também essa microbiota e vamos avaliar essa microbiota também, tá? Então, vamos ver os constituintes desse líquido. É um líquido funcional, né, como eu falei, e é essencial aos ruminantes, porque ele é quem vai dar substrato, né, para o animal. Como mencionei, composto por micro-organismos, né? E aí, quem são esses micro-organismos? São bactérias, protozoários, fungos e micoplasmas. E são eles que vão fermentar todo o conteúdo que chega no rumen, seja capim, tá? Então, são Marcos? eles que vão aproveitar. Nós temos Marcos? Marcos? Eu ia falando. Voltamos a gravar. Pronto. Bom, como eu ia falando, o líquido ruminal, ele é um líquido funcional e essencial aos ruminantes. Ele é muito importante. Por que que ele é muito importante? Porque ele é composto por micro-organismos que vão fermentar essa matéria que o animal ingere, né? O capim, o concentrado. E quem são esses micro-organismos, né? São justamente bactérias, protozoários, fungos e micoplasma. Esses micro-organismos, junto com o animal, né, o ruminante, né, a vaca, a cabra, a ovelha, eles vivem em uma relação que a gente chama de simbiose, né? Quando é que é uma simbiose? Quando é bom para os dois, né? Para as duas partes. E nesse caso é uma simbiose perfeita. Por quê?
o animal, né, o ruminante, ele vai oferecer a comida, o alimento para essas bactérias, para esses micro-organismos, e vai oferecer também um ambiente perfeito para ele se desenvolver. Então, é como se alguém chegasse para você e disse, ó, estou dando um ambiente perfeito para você, você não vai fazer nada. Então, a não ser me dar alimento. Então, basicamente, é isso que o ruminante faz. E esses micro-organismos, em contrapartida, claro, eles vão produzir os ácidos graxos de cadeia curta nessa quebra dessa matéria, né? Nessa quebra desse alimento. E, além disso, eles vão crescer e fornecer proteína microbiana, né? Ou seja, eles vão morrer para fornecer proteína microbiana. E, além disso, também vão fornecer vitaminas, né? Os ruminantes, pessoal, eles produzem boa parte das vitaminas essenciais nesse ambiente que é produzido, né? Ou seja, não precisa de uma suplementação vitamínica de algumas das principais vitaminas nos ruminantes, porque ele é produzido no próprio rumen. E, inclusive, quando a gente tem um problema, é onde entra a questão do líquido ruminal, porque quando a gente tem qualquer problema, qualquer alteração nesse ambiente, isso aqui que os micro-organismos estão produzindo, dando para o animal, vai estar comprometido, como se tivesse uma quebra de contrato, né? Ou seja, ou o substrato não está ideal, ou o ambiente não está ideal. Então, tem essa quebra de contrato entre o animal e o micro-organismo. E isso aqui se torna comprometido, tá? E aí vem as alterações que a gente só consegue ver na clínica, que a gente só consegue ver nos exames, algumas nos exames complementares, tá? E aí, dando continuidade, qual seria a importância, né, da análise desse fluido ruminal? Então, ele vai nos ajudar ao diagnóstico de enfermidades ligadas ao sistema digestório e a doenças metabólicas também, tá, gente? Dos ruminantes. Por quê? Nas principais doenças metabólicas, segundo a literatura, não se há muitas alterações hemáticas, né, sanguíneas. Então, no hemograma, caso a gente venha fazer, as alterações não serão tão evidentes, porque a homeostase, né, ela vai estar garantida, mas salvo quando realmente as desordens metabólicas ou as doenças do trato digestório, elas estão mais avançadas, né? Então, um dos principais meios de avaliação do estado desse animal, além do hemograma e principalmente, é o líquido ruminal. Pode-se fazer também, a depender da enfermidade, a urinálise, né? Mas o líquido ruminal ele entra como um dos principais auxílios nesse diagnóstico. E ele também vai nos dar uma noção de como é que está a atividade desses micro-organismos ruminais, né? E que são altamente sensíveis a alterações, né? Então, qualquer alteração que dê no ambiente ruminal, como eu falei, vai ter a quebra de contrato, né? E aí o animal, esses micro-organismos vão estar a sua atividade vai estar prejudicada. Consequentemente, tudo que ele fornece para o animal vai estar comprometido. Além disso, ela ajuda a contabilizar o impacto negativo dessas desordens metabólicas para o animal, né? E para o bolso do dono também.
evitando alguns prejuízos e proporcionando também um bem-estar desse animal, tá? Aí eu pergunto a vocês, como é que seria feita essa coleta? Qual a quantidade a ser coletada? Alguém tem ideia de como seria feita essa coleta de líquido ruminal para a gente poder estar avaliando? Fístula? Desculpa, pode repetir? Fístula? Fístula. Enfistular o animal? É uma das possibilidades. Mas para você, vamos dar um exemplo que você seja um clínico de ruminantes. E você precisa ter um animal com acidose lática ruminal. Desculpa. O animal com acidose lática ruminal não está se alimentando, o rumen está atônico. E você precisa, para confirmar a acidose, coletar esse líquido ruminal. Isso é uma propriedade lá em Afrânio. Você faria fístula nesse animal, a campo? Não, aí não, né? E aí, mas o colega até colocou aí sonda nasogástrica. Isso, uma das possibilidades. Na verdade, orogástrica mesmo, tá? Nasogástricas, talvez em bovino você consiga, mas preferencial é orogástrica mesmo, pela boca. Tá? Então, a sonda, a sondagem, na verdade, e a fístula são os principais métodos que a gente pode ter para avaliação. É uma coisa que eu acabei não falando, é que esse método, pessoal, vocês podem estar fazendo essas avaliações no campo, tá? Então, é uma das vantagens também. E não precisa de muito recurso. Vocês vão ver um pouco mais à frente. Então, seria essas duas que vocês citaram, né? Seja por sonda esofágica, sovagiana, ou fístula ruminal. Já com relação à fístula, qual a vantagem? A fístula, em experimentação, é o principal de eleição, porque você consegue pegar um líquido mais homogêneo, tá? Isso falando em meio acadêmico. E aí, isso além de facilitar a colheita, né? Só que vai limitar o teu número de animais. Você não pode também fistular muitos animais, né? E qual a desvantagem disso, né? Exige uma intervenção cirúrgica. Então, toda intervenção cirúrgica precisa de que o animal esteja rígido. Olha, já fica essa coisa complicada, né? Então, para animais que sejam de experimentação, vou pegar animais rígidos. Mas no caso do animal, de um caso clínico, o animal não está rígido, eu quero saber o que ele tem. Então, é uma dificuldade. Vai aumentar o custo, né? Claro, porque é um procedimento cirúrgico, é um procedimento invasivo, vai ficar ali o resto da vida daquele animal, tá? E, como eu falei, limita o número de animais. E esse aí, gente, era um carneiro que nós tínhamos aqui no CCA, e ele era fistulado. Inclusive, nas aulas práticas, nós coletávamos dele. Mas, infelizmente, ele já não está mais conosco, né? Estamos sem fistulado. Então, provavelmente, nas aulas práticas, quando retornarmos, nós pegaremos de abatedor. Também é possível, tá? Aí alguém deve estar se perguntando, mas na prática, para que eu vou pegar um líquido de abatedor? Eu vou responder isso lá na frente, já já. Então, como é feita essa coleta, né? No caso do animal fistulado, eu retiro essa fístula, né? Com a mão enluvada, e aí vocês podem colocar a luva sem dó, duas luvas, né?
porque o cheiro fica. Com a mão enluvada, eu pego o conteúdo que está dentro do rumen e vou pegar aquela massa de capim, de ingesta, e vou espremendo ela, né? Seja com pano, com coador, e depositando ela em um recipiente térmico, tá? Que vai manter aquela temperatura daquele líquido. Por que a gente tem que manter a temperatura? Porque, como eu falei, os micro-organismos que vivem no líquido ruminal, eles são extremamente sensíveis a alterações. Então, a alteração de temperatura é uma delas. Se a gente reduz a temperatura desse líquido, esses micro-organismos eles tendem a morrer. E aí isso é um prejuízo. Aí você pode dizer, o animal está com líquido com a qualidade péssima, mas na verdade não é a qualidade do líquido. Foi o seu trajeto de manejo de coleta e armazenamento desse líquido que fez com que ele perdesse a qualidade. Tá? Então, aqui também mais fotos de coleta em bovinos, né? Aqui também em ovinos. Isso também é uma das vantagens é que você consegue também identificar, em vez de fazer, como já foi feita uma ruminotomia, né, prévia para a instalação da fístula, então qualquer conteúdo estranho você consegue identificar através, retirando só a fístula, tá? É feito também em alguns casos experimentação com nutrição, enfim. Mas nosso objetivo aqui para análise de líquido ruminal. E aí ele pode ser o animal fistulado, em caso de hospital veterinário, né, como a gente esperamos ter o nosso, é importante porque ele vai ser doador, né? Ele vai ser doador de líquido ruminal para no caso, os outros animais que vierem a precisar. Então, seria interessante, no caso do hospital veterinário, ter um bovino, né, que é de grande porte, e um pequeno ruminante, para estar suprindo aí quando tivermos animais enfermos aí no nosso hospital, se Deus quiser. Já a sonda, gente, ela é de baixo custo, né? Você pega uma mangueira de silicone, ou no próprio mercado vende sondas específicas também, e ela vai permitir com que você realize em bem mais animais, tá? Qual a desvantagem dela? No caso da pesquisa, ela não traz um líquido tão homogêneo quanto o da ficha, né? Que você consegue misturar, com a mão, misturar, enfim. Ela não. E, além disso, corre um risco de contaminação por saliva. Como eu falei, a saliva ela possui bicarbonato. E esse bicarbonato ele vai alterar o pH do animal. Além de um risco também de traumas, seja no percurso da sonda, ou seja, inclusive, na hora de você colocar. Geralmente, caprino e ovino, e bovino também, nós utilizamos um abre-boca, né? Que justamente vai fazer com que o animal mantenha a boca aberta para não mastigar essa sonda, porque os molares dos ruminantes são um pouquinho afiados, aí se ele bater, vai mastigar, vai cortar, e se cortar, quando você estiver puxando esse líquido, quando esse líquido estiver vindo, ou você estiver fazendo transformação, corre o risco de o animal aspirar esse líquido, né, porque vai estar saindo ali na boca. Então, tem que tomar cuidado com isso e tomar cuidado com esse abrir-boca também. Porque se você não afastar bem, no caso, os lábios do animal, né, e as comissuras labiais, para evitar com que o animal morda, né, o que a gente vulgarmente chama de bochecha, ele vai se ferir. Então, tem que se tomar cuidado também nisso na hora de colocar o abre-boca, tá?
mas é o método mais prático, mais fácil que tem. E para a gente de campo, é o mais utilizado. Então, como é que a gente vai fazer essa coleta, né? Tomando como referência a coleta por sonda, tá? Nessa coleta por sonda, do fistulado mostrei, né? Vai ser, você pega com a mão mesmo, enluvada, espreme. Aqui também você vai utilizar, claro, sempre a mão enluvada. Pega uma sonda esofágica longa, tá? Que garanta com que você chegue até o saco ventral do rumen e com o abrir-boca, né? Você vai introduzir essa sonda pelo animal via esofágica e via orosofágica, no caso, até chegar no saco ventral do rumen, desculpa. E nisso você pode utilizar uma bomba a vácuo ou uma bomba de coleta. A bomba a vácuo, para quem já trabalha com isso, talvez seja mais interessante, mas também tem que tomar cuidado. E ela, como ela tem uma tração, acho que talvez entupiria menos, né? Porque essa bomba de coleta de suco ruminal, ela é vendida comercialmente, tá? Tem fotos dela para trazer mais adiante, e ela acaba entupindo com facilidade. Então, você precisa fazer um filtro para poder acoplar lá na ponta dela, para que ela não entupa. E aí você vai precisar tanto de um becker limpo, né, para colocar esse líquido, e de um recipiente, como falei também, recipiente térmico, a depender se você não for analisar na hora. Se for analisar lá na hora, você pode colocar em um recipiente, um becker ou qualquer outro utensílio e deixar, tá? E o coador do tecido e os EPIs, que é para tirar, no caso do coador, para tirar as partículas mais grosseiras, tá? Só passar partículas menores. E aí esse coador, ele não pode ter uma malha muito fina, para tanto não perder microbiota, né, protozoários, quanto também um pouco das partículas também. Aqui um exemplo, né, da bomba de vácuo, tá? E essa daqui parece bomba de encher pneu de bicicleta. Essa é a bomba de suco ruminal. Tem gente, inclusive, que consegue fazer ela artesanalmente com cano PVC, dá super certo, tá? Aqui. Essa aqui foi uma bomba adaptada feita com cano PVC. E é um sucesso. Vocês estão conseguindo me acompanhar bem? Estou indo muito rápido? Sim. Aqui está tudo bem. Aqui está tranquilo. Pronto. Então, essa bomba aqui, claro, foi pintada, toda bonitinha, mas tem alguns modelos que você, até no YouTube, você consegue ver algumas dicas de como montar uma dessa. Tem outros tipos de sonda, né? Tem essa que é de bovinos, que a gente utiliza também. Você pode estar utilizando, ela vem com um gancho, que no caso é a sonda Trixen, que chama, né? Que quando o animal tem obstrução esofágica intraluminal, você passa essa sonda e esse gancho, ele capta, né, esse objeto, ele traz de volta, ele resgata, né, esse objeto. E tem esse outro biquinho aqui que está solto aqui na imagem, e ele consegue, esse aqui, que aí ele consegue, tem esse filtro na ponta dele, e ele não obstrui, tá? Então, é uma das formas também
de sondagem que a gente tem. Passa. Pronto. Então, como é feita essa coleta? Né? Como eu falei, introduz a sonda pelo animal, né? Orogástrica. No caso aqui, foi feita a coleta por bomba, tá? Aqui é o pessoal do GCAL. E quando você sente que está no rumen, né? Tem certeza que está no rumen, acopla a sonda na bomba e aciona a bomba para retirada de líquido. E aí esse líquido ele vai cair num tubinho assim, tá? Você traciona e ele já cai no tubo. Você acopla a outra extremidade da sonda que sai da bomba nesse tubo. E como é que eu sei que está no rumen, né? Geralmente, primeiro que ela não vai com resistência, tá? O animal deglute e você não encontra resistência. Segundo, que quando estiver lá no rumen, a gente costuma assoprar a sonda e alguém fica com esteto. Lá no flanco esquerdo, auscultando o rumen, e quando você assopra, ele vai borbulhar. Você vai escutar o gás saindo em meio ao líquido lá do rumen, e aí você tem certeza. Outra forma também, quando está em via errada, né, no caso na traqueia, o animal ele tende a tossir, né, para expulsar aquele conteúdo. Então, você vê muito esse reflexo de tosse, tá? Então, você pode estar usando esses parâmetros aí para tentar ter certeza se está mesmo no rumen ou não. E aí, sem auxílio ou da bomba a vácuo ou a bomba de coleta, é difícil coletar, viu? Porque ela não sai por conta das partículas, né, que vão se prendendo no rumen. Algumas pessoas também fazem o seguinte, elas, lá na ponta da sonda, deixa eu voltar aqui, nessa ponta aqui da sonda, elas fazem vamos supor que essa ponta aqui encaixe na bomba e essa seja que vá para o animal. Então, bem aqui assim, se faz um furinho lateral, porque quando vem o capim aqui, as partículas, elas vão entupir essa entrada e aí o líquido, ele passa por esse buraquinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, quando você começa a puxar, o capim, ele vem junto com o líquido e ele acaba entupindo aqui. Mas como tem essa outra abertura aqui, o líquido ele entra por essa outra abertura. Deixa eu ver aqui se eu consigo apagar. Ó, é como se o líquido ele entrasse por aqui e seguisse. E aqui tivesse obstruído. Conseguiram me entender? Não? Sim. Sim, eu entendi, Marcos. Pronto. Obrigado. Tá ótimo. Pronto. Aqui, como eu falei para vocês, é o abre-boca. Não sei se vocês vão conseguir identificar. Fica alguém com a mão enluvada aqui, segurando a boca e esse abre-boca do animal, tá? E enquanto isso, outra pessoa vai introduzindo a sonda. Ó, tá aqui o abre-boca, esse caninho aqui. Pode ser feito cano PVC, madeira, tá? Contanto que, no caso de madeira, esteja bem lixado,
para não correr risco de ferir o animal, tá? E aí o cano PVC também, como falei, afasta os lábios do animal aqui e introduz a sonda por dentro desse cano. Eu não sei se tem uma foto dele aqui também. Ele é um caninho, deixa eu ver se eu consigo desenhar ele aqui, né? Ele tem aqui tá o cano, tá, pessoal? O cano normal, e aí no meio dele você faz um furo, que é onde a sonda vai passar. E aí esse aqui você acopla nos dentes aqui do animal, né? Ou seja, para o animal morder mesmo esse cano, e você vai passando a sonda por dentro dele, né? Para proteger essa sonda e o próprio animal. No caso de coletas por abatedouro, né? Você tem uma facilidade maior que você com o animal, já vai pegar só o conteúdo lá e vai ser lhe entregue. No caso, vão entregar lá o órgão, né? O rumen, e você vai pegar esse conteúdo, preferencialmente que esteja, agora achei o laser, que esteja ainda quente, né? Com a temperatura próxima do normal. E você pega esse conteúdo aqui e espreme ele, né? Com um filtro em um recipiente, era para ter um recipiente aqui embaixo, né? E coloca num recipiente térmico para transporte, tá? Você pode também refrigerar esse líquido ruminal. Só que, claro, segundo a literatura, você pode refrigerar até 24 horas. Mas, claro que a qualidade dele não vai ser tão boa quanto um líquido ruminal fresco, né? A temperatura, condições normais, que é 32, até 32 graus é aceitável. E aí vai ser um bom que você vai pegar uma grande quantidade de líquido ruminal, né? Então, se você tiver muitos animais e o abatedouro for próximo, você consegue pegar uma grande quantidade, ou também se o animal estiver muito debilitado, né? O rumen atônico, o rumen hipomotírico, e que você precisa de grande quantidade para tentar reanimar esse animal. E aí é uma das vantagens também se você tem um abatedouro perto. Aí qual seria a quantidade a ser coletada? Seja por sonda, seja em abatedouro, seja por fístula ruminal? Geralmente, para as provas, 500 ml é o suficiente, no máximo, tá? Porque aí você consegue fazer uma análise bem detalhada, não tira muito líquido do animal, e, na verdade, é mais do que suficiente. E você não causa tanto prejuízo. Já pensou, o animal já está hipomotílico ou atônico, né? O rumen atônico. Vocês conseguem entender, quando eu falo atônico, é porque está parado, tá? Não tem movimento nenhum. O hipomotílico é quando os movimentos estão baixos, são poucos. Então, está um rumen parado e sem movimentos. Então, se você ainda tira uma grande quantidade de líquido, se torna prejudicial ainda mais para esse animal. Então, o ideal é que se realizem, claro, as provas logo após a colheita. Então, por isso que é ideal a campo. Você consegue fazer uma avaliação a campo tranquilo e seguro. Monta um mini laboratóriozinho ali no curral e faz essa coleta e imediatamente você já faz essa análise. E aí,
qual seria o ideal também de coleta? Seria antes ou após a alimentação, né? Segundo a literatura, ela fala que sim, pode ter alterações, né, a depender do horário da alimentação, nos resultados do nosso exame, tá? E aí, no caso de animais sem sinais clínicos, né? Quando tem uma coleta 3 a 5 horas depois da alimentação, com concentrado, você tem um resultado mais confiável, né? E animais 4 horas após a primeira alimentação da dieta integral, com dieta integral também, tá? Porque se vamos considerar o seguinte, o animal principalmente com concentrado. Se você, o animal que recebe concentrado, se você pega ele assim que ele come, não deu tempo das bactérias fermentar aquele concentrado. Então o pH vai estar, no mínimo, alterado. Não vai ser um pH esperado dentro da normalidade. Porque nem deu tempo de elas fermentarem, né? Ou seja, então provavelmente você pegue um pH mais puxando para o básico, quanto que no normal desse animal é um pouco mais ácido, já que ele tem uma dieta com concentrado. Ou um animal que recebeu concentrado por muito tempo, bem. Então, enfim, essa questão do horário da alimentação, ela vai te influenciar. É interessante sempre perguntar ao produtor, que horas que esse animal se alimentou? Quando? Porque você consegue ter essa segurança nos seus resultados. Lembre-se que o exame, ele é uma foto do momento, tá? Então, isso você precisa ter bem em mente, porque você vai estar analisando aquela foto. E a junção de todas as fotos é que vão te proporcionar um filme, ou seja, a junção de todos os exames, todas as avaliações que você vai estar fazendo e que vão te proporcionar um resultado. Além disso, como eu falei, tem um risco de contaminação com saliva. E aí isso vai aumentar o pH. Então, se o animal está sem se alimentar e você pega esse animal com um líquido ruminal e um animal que ainda não se alimentou, o pH dele tende a estar alto, porque tem bicarbonato, e bicarbonato ele é básico, né, na saliva. E aí ele vai... aí você pode estar dando o clínico, se alguém lhe solicitou, né, você pode estar dando uma informação equivocada, né? O animal está com pH alto. Aí o clínico já começa, eita, será assim? Pode estar tendo alguma obstrução? O que pode estar levando esse pH alto, né? Mas é simplesmente o horário de coleta. E no caso da sonda, a gente geralmente despreza 100 primeiros 100, 200 ml de fluido, justamente porque podem estar contaminados com saliva, tá, pessoal? Então, aí se faz esse desprezo para evitar essa contaminação do líquido com saliva pelo pH. Então, para análise de líquido ruminal, tem uma imagenzinha, mas aqui acho que desconfigurou, ela ficou só o texto. Primeiro, no exame físico desse líquido, nós vamos avaliar cor, consistência, odor e o tempo de sedimentação e flotação, tá? Já no exame químico, nós iremos avaliar o pH
a prova de redução do azul de metileno, que a gente chama de PRAM, os infusórios e o teor de cloretos. Esse último, teor de cloretos, a gente só consegue avaliar em laboratório, porque precisa de um equipamento específico, tá? Então, é o único que não consegue a campo, mas aí você consegue mandar a amostra para um laboratório e processar. Começando pela cor, né? A cor, ela vai variar de acordo com a alimentação que o animal recebe, tá? Ela vai ter um verde oliva, se for só capim, se for só pasto, como na foto aí que vocês estão vendo. Um verde acastanhado, quando é pasto e concentrado, quando é silagem, principalmente, na verdade. A gente tem muito esse acastanhado. Cinza, no caso de concentrados, ou branco leitoso, isso aí já é um caso mais severo, tá? Um acastanhado, que aí, como eu falei, pode ser o só silagem, ou uma forragem também mais madura, vai dar essa coloração acastanhada. E o anormal, né? Isso em condições normais, tá, gente? No anormal, a gente vai ter aí, em quadros de acidose lática, ela vai estar de cinza a verde leitoso, bem puxando para o verde leitoso. Vamos ter, no caso de atonia ruminal prolongada, um verde enegrecido, como se tivesse podre mesmo, já perdendo a matéria. E quando também tiver em decomposição, também vai estar esse verde enegrecido também, tá? Então, tanto o início de decomposição, quanto quando já estiver decompondo, ela vai estar mais forte, né? O odor é mais forte. Você vai diferenciar as duas, principalmente por conta do odor e dos outros parâmetros. No caso da acidose lática também, você vai diferenciar aqui. Vocês estão vendo, né? Tem cinza no normal e tem cinza no alterado. Esse cinza, para mim saber se realmente é alterado ou não, aí vai ser junto com as outras provas. No caso da consistência, né? Em condições normais, ele é levemente viscoso, né? Ou seja, ele nem é tão viscoso, mas ele é levemente pegajoso, ele não é tão fluido, não é tão aquoso. Muito pelo contrário, se ele se torna muito aquoso, já é uma alteração indicativa de acidose ruminal, né? Abaixo do pH vai ter a morte da microbiota e, consequentemente, vai ter essa alteração de consistência. Já no tipo anísio espumoso, vai ser o contrário, ele vai ser mais denso, né? Vai ser e se tornar mais espumoso mesmo, né? A ingesta ela vai ficar bem espumosa porque ele está tão denso que o gás ele não consegue se unir, né? Se coalescer, chama. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá sim, Marcos. Tá sim, tá tranquilo. Bom, Tá ótimo, tá tranquilo, Marcos. Tranquilo, tá ótimo. pronto, obrigado, Obrigada, pessoal. meninos, pelo retorno. Aqui, falando de consistência, tem um exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tem um exemplo aqui, né? De consistência mais levemente viscosa, né? Ela nem é tão viscosa, mas também não é tão fluida, tão aquosa. Ela demora um pouquinho para descer, você vê essa diferença. E essa daqui é um exemplo de uma consistência mais densa e espumosa, né? Tem um caso do tipo anísio espumoso. Então, vê que a cor está diferente,
a consistência está diferente, o cheiro vai estar diferente também, tá? Então, tem tudo isso tem que ser analisado. E aí, o cheiro, ele é considerado aromático. Aromático é uma coisa até peculiar, né? E aí não sei para quem que realmente foi aromático. Acho que o aromático para o Fábio não seja esse aromático aí que que o exame está apresentando. É um odor, quando a literatura, na verdade, fala aromático, agradável, é um odor que não é forte, tá? Você sente aquele cheiro de capim, aquele cheiro de rumen mesmo, né? Mas não é tão forte, tá? Então, esse é um cheiro aromático. Já o anormal, ele vai ter, ou ele não vai ter cheiro nenhum, porque quando a microbiota vai estar inativa, ele vai ter um cheiro ácido, né? Um quadro de acidose. Ele vai ter um cheiro pútrido, quando tem muita decomposição proteica, né? Um cheiro amoniacal, né? Quando tem a intoxicação por ureia. Ou um cheiro de acordo com o que foi colocado lá naquele rumen, né? No caso, por exemplo, da intoxicação por ureia, a gente coloca o ácido acético, né? O vinagre, como uma das correções nos tratamentos. E aí ele pode ter esse cheiro de ácido acético. Tem produtor que, às vezes, faz umas garrafadas, uns negócios que só joga lá dentro. E aí pode ter esse cheiro aí, né? De querosene, de chá, de garrafada, enfim. Vai ser do que tiver, de acordo com o conteúdo, tá? Então, o aromático é esse que é mais agradável, né? Digamos assim, não é tão forte, tá? Já na questão do tempo de flotação e sedimentação, na sedimentação e flotação, nós vamos avaliar, né, a microbiota também, né? É uma das mais fáceis para avaliar a microbiota e ela deve ser realizada logo após a colheita. O que é que acontece nessa avaliação? A partir do momento que a gente começa com esse líquido, em um tubinho desse, né? Todas as partículas menores, elas tendem a vir para o fundo, certo? Aqui ficam o líquido, né? E eu não sei se eu consegui pegar bem, mas aqui vocês vão ter gás e partículas maiores. Não sei se vocês conseguem visualizar as bolinhas de gás na foto. Mas ele está cheio de gás. Ou seja, se tem gás, foi alguma bactéria que produziu, tá? E nisso é um indicativo de presença bacteriana. Nessa avaliação, a gente leva em consideração muito o tempo em que essa partícula desce e as outras sobem, tá? E seria de 4 a 8 minutos na primeira fase, né? No final da primeira fase, sedimentação e flotação. Por isso que chama sedimentação, né? Porque vai sedimentar, e flotação porque vai flutuar. Então, tem esse nome por conta disso. E se essa sedimentação ela for muito rápida, né? Ela pode ser um indicativo de que tem pouca bactéria. Por quê? Porque as partículas vão descer mais rápido, não vai ter gás impedindo essa sedimentação, e aí ela vai sedimentar com mais facilidade, mais rapidez. Se não tem gás, não tem, um indicativo que não tem, ou a quantidade que tem é pouco de bactérias, de micro-organismos, tá?
E ainda ocorre isso também no caso de uma acidose lática, né? Uma flotação ausente, né? Não ter partículas maiores, tá? Meu Deus. Então, já entrando no químico, né? Nós vamos ter aí o pH, né? Avaliação pH. O pH, ele vai nos dar uma noção, justamente, de algumas, do que está acontecendo naquele rumo, né? E aí ele vai variar, claro, também com o tipo de alimento que esse animal está comendo e com o tempo, né? Desde a última, decorrido desde a última alimentação. Se foi mais recente, com concentrado, tende a ser mais ácido. Se for com a alimentação após muito tempo alimentado, tende a ser mais básico por conta da ingestão da saliva que tem bicarbonato, tá? Inclusive, foi até uma questão de prova de clínica, né? Era um caso de animal que tinha um pH alto e a gente ficava se debatendo. Por que esse pH está alto? Porque o animal estava sem se alimentar, deglutindo saliva. E aí o pH do rumen estava alto. Não era alteração clínica. Alteração devido à doença, na verdade, né? E aí foi uma pegadinha. E ele pode ser mensurado tanto pelo pH-metro mesmo, convencional, ou por papel, as fitas de pH mesmo, né? E aí vocês têm os valores, né? E tem desde valores baixos a pH-metros caros, né? As fitas é que seriam mais em conta, mas que você pode estar comprando e, ou seja, você consegue fazer essa avaliação com um custo até razoavelmente pequeno. Alguém quer falar? Marcos, Oi, Priscila. você tem experiência com esses pH-metros mais caros, esses pH-metros caros aí? Não, geralmente a gente utiliza os de laboratório mesmo, As o fitas? pH-metro. Não, o pH-metro de laboratório mesmo. Tá, entendi. Porque eu também não Eles têm um uso problema. esses caros, não. Ah, eles têm um problema que você tem que estar calibrando, tem que estar Uhum. tomando cuidado com isso, né? São muito Mas, sensíveis, né? Por isso que eu estou perguntando, porque, assim, as fitas, elas... eu acho que de laboratório, eu estou perguntando porque... para saber se dá muita margem de erro, né? Em relação à fita, se você sabe, se você já ouviu falar, sabe, eu já leu em relação da fita, em relação ao pH-metro e a esses mais caros, assim, porque eu fico imaginando, por exemplo, vocês, se forem a campo, se depois trazer o material para o laboratório, como que é, qual que vocês preferem. uhum. Não, como eu falei, consegue-se fazer essas avaliações até aqui todas a campo, né? Uhum, As físicas você consegue lá na hora, está coletando, né? Ver a cor, o odor, uhum, a consistência, e as químicas também, né? uhum. Você consegue avaliar o pH lá, seja com pH com a fita, com cuidado, claro, para ter certeza de que esse pH-metro esteja calibrado, esteja certo. Então, você pode utilizar como parâmetro a água, ou criar uma solução que você já saiba basicamente aquele pH que é fixo e Aham. está comparando com ela, né? E vendo se está realmente calibrado. Não, É,
A fita realmente é muito segura e muito prática, né, também. Tá, mas aí vocês podem... A pergunta é, a física, a fita ou o pHmetro, você, assim, você tem experiência com os dois ou você só tem experiência com o pHmetro, mais barato? Não, só com mais barato. A fita ou, no caso, o pHmetro de laboratório mesmo, né, que é quando a gente utilizava nas aulas práticas. Mas eu também não vi na literatura, não posso até dar uma pesquisada depois, se tem alguma diferença, né, de qualidade. Eu creio que não. O que pode estar tendo de diferença, talvez, é a subjetividade da fita. Isso, Né? isso, Você- exato. Isso que eu ia falar, porque tem a fita no pH tem a mesma questão da fita de urina, né? Da análise de urina, que é a própria interpretação, né? No caso, quando muda a cor, né? Às vezes a pessoa fica, né? Porque ela não E vai o ser... pH-metro não. O pHmetro vai vir o valor já exato para a pessoa saber, né? Então, e como você disse que pode levar a campo, já calibra, leva a campo, aí tá ótimo. Ah, perfeito. Isso. Tá ótimo. Porque tem esses pH-metros portáteis, né? Uhum. Hoje tem muita essa facilidade, como esse da foto aqui. Então, você consegue levar ele a campo tranquilamente. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Obrigadão, Marcos. Nada, você. Continuando aqui, pronto. Aí, como falei, né, o pH fisiológico ele seria de 5,5 a 7,4, 6,4 a 7 em dietas mais ricas em fibras, tá, pessoal? Pronto, esse é também um exemplo de pH-metro, que pode também ser levado a campo. É muito semelhante ao que a gente tem em laboratório, né, com a espécie de probezinha que a gente coloca no líquido. E, no caso também, dietas ricas mais em carboidratos, esse pH tende a ser mais ácido, tá? Então, dietas mais fibrosas tende a ser mais básico, ou neutro, e dietas mais concentradas, principalmente em carboidrato solúvel, tende a ser mais ácido, tá? Mas até onde é o limite aí para ser considerado normal, né? No caso de acidose ruminal aguda, ela vai estar entre 3,8 a 5. Já no subaguda, ele vai estar de 5,1 a 5,9, tá? Então fica ali nesse meio termo de normal ou uma acidose subaguda. Tudo vai depender do conjunto, né? Como eu falei, é uma foto. E pegar o resto para ver o filme, né? Então, ver também na anamnese, no exame clínico, para poder você bater o martelo. E um pH também de 7,4 a 8, a 8,5 é considerado uma alcalose ruminal. Tá? E aí, seja por intoxicação por ureia, seja por processo de putrefação, ou forragem de má qualidade. Às vezes, forragem de má qualidade, mas por quê? Porque a forragem de má qualidade, ela vai ficar ali rodando normalmente, né? Volta para a boca, rumina, mastiga, remastiga, na verdade. Deglute, nessa deglutição volta o quê? Saliva e bicarbonato. Aí volta de novo, saliva e bicarbonato. Então, vai entrando o bicarbonato e vai aumentando esse pH, tá? E a forragem ficando lá. Porque enquanto não degrada aquela forragem, aquele conteúdo fibroso, ela fica lá por muito tempo, tá? E aí, se o animal está perdendo peso, por quê? Porque não tem substrato para o animal, né? Não tem substrato para as bactérias, não tem substrato para o animal, tá? Então, todos esses fatores podem estar aí alterando o pH desse animal.
Já a outra prova que a gente faz é a prova do PRAM, é a prova de redução do azul de metileno. É uma prova bioquímica, né, que vamos avaliar o metabolismo anaeróbico dessas bactérias, tá? Onde nós vamos colocar meio ml a cada 10 ml meio ml de azul de metileno a cada 10 ml de líquido ruminal, vamos homogeneizar bem e observar quanto tempo que as bactérias consomem esse azul de metileno. E aí, normalmente, é de 3 a 6 minutos, tá? Que esse consumo é feito. E aí, como é feita essa prova, né? Nós vamos pegar aí um tubo teste, né? Colocar 20 ml de líquido ruminal e 1 ml de solução com 0,03% de azul de metileno. E em outro tubo, né? É o tubo padrão, tubo controle, nós vamos colocar somente 20 ml de líquido ruminal. Ou seja, nós vamos ter um tubo com azul de metileno e um tubo sem azul de metileno. Por quê? Porque esse tubo sem azul de metileno, ele vai me dizer, vai servir como parâmetro para mim saber quando é que eu tenho que parar a contagem, tá? Porque aí eu vou saber quando que as bactérias têm consumido o azul de metileno e esse líquido ruminal tem voltado à sua coloração normal, tá? Então, eu vou avaliar esse tempo em que o tubo vai adquirindo a mesma coloração que o tubo normal, o tubo sem azul de metileno. E aí, vamos ter isso aqui, tá? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Pronto. Nós vamos ter, né, como eu falei, que pega 2 tubos, coloca líquido ruminal mais azul de metileno. E o outro eu coloco só líquido ruminal, igual aqui, ó. Líquido ruminal mais azul de metileno e aqui só líquido ruminal. Tá vendo que aqui e aqui estão de mesma cor? Esses dois? Esse e esse. E aqui, bem aqui onde estou passando o laser, tem uma coloraçãozinha bem leve de um toquezinho de azul aqui. Sim. Não sei se vocês conseguem identificar. Pronto. Isso aqui a gente chama de anel de azul de metileno. Por quê? Anel azulado, né? Na verdade. Por quê? Lembra que eu falei que é um teste para avaliar a atividade de bactérias anaeróbicas? Então, concordam comigo que aqui é o local com menos anaerobiose, né, digamos assim, onde tem mais contato com oxigênio, né? Ele é justamente o da superfície. Então, se está na superfície, está em contato com oxigênio. Se ele está em contato com oxigênio, ele vai ter menos bactérias anaeróbicas. Então, esse azul de metileno, ele não vai ser consumido. Então, sempre vai ficar esse anel aqui. E aqui embaixo ele tem que ser consumido. Agora, se ele ficar azul o tubo todo, aí é preocupação, tá? Porque aí não tem micro-organismo que consumiu esse azul. Ou seja, esse líquido está com baixa qualidade, tá? Então, só frisando, fica esse anel azulado na superfície porque está em contato com oxigênio, enquanto que o restante fica na coloração normal, semelhante à coloração do líquido padrão aqui, do tubo padrão, tá?
Deu para entender isso? Voltar. Isso. Deu para pegar, pessoal? Tranquilo, pessoal? Se quiser, eu posso explicar de novo. Vou voltar aqui. Espero no chat que sim. Pronto. Então, continuando. De 3 a 6 minutos de consumo desse iodo de metileno é normal. E eu vou cronometrar, tá, pessoal? Coloco o líquido, põe em cima de uma bancada e cronometro. É para se contar o tempo. E aí, se 3 a 6 minutos é o normal, de 8 a 15 já é uma digestão simples, né? Já tem uma falha na microbiota ruminal. E acima de 15 minutos já é um quadro de anorexia, ou um jejum prolongado, ou ingestão acidose ruminal aguda, indigestão ou acidose ruminal aguda, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, essa questão do tempo, que vai me indicar o quanto de bactérias viáveis tem esse líquido. Quanto mais rápido, mais bactérias. Quanto mais lento, menos bactérias. Algum processo está matando essas bactérias. E eu preciso descobrir qual. Eu vou saber no exame clínico geral, né? Junto com o exame clínico, com todos os achados, na verdade. Uma próxima prova é a avaliação dos infusórios, tá? Onde eu vou avaliar o número e a atividade de protozoários no líquido ruminal, né? Tanto vou avaliar quantos tem e como estão, tá? E aí, essa avaliação, né, essa quantidade, esse resultado, na verdade, ele vai depender muito do que o animal come, né? Como é que está sendo a dieta desse animal? Como é que é composta? Se for mais forrageira, também tende a ter mais infusórios. Em casos também de patologias, eles também são os primeiros a morrer, tá? E, claro, também do local da colheita de amostra do rumen, porque se eu pego uma amostra e passo horas com ela, esses infusórios eles tendem a morrer, tá? E aí essa população de infusórios ela varia de 100 mil a 1 milhão por ml. Eles, né, a gente vai identificar eles como infusórios pequenos, grandes e médios. Os grandes, eles são os primeiros a morrer, aí em seguida os médios, depois os pequenos. Então, quando você pega um líquido ruminal e vê só infusórios pequenos, é preocupante. Ou tem relação com o tempo, ou tem relação com a própria qualidade desse rumen, né, desse líquido ruminal. E aí, claro, ele vai dar uma boa indicação de como é que está a funcionalidade digestiva desse rumen. Tá? E todos os protozoários são sensíveis a um pH menor que 5, ou seja, um quadro de acidose ruminal, lática ruminal, eles vão ser os primeiros a morrerem. E eles podem ser feitos, né, simplesmente com a laminilamina, né, com aumento de 100 a 400 vezes, né? Ou seja, aquela objetiva de 10 ou de 40. E os protozoários, né, vão ter muitos protozoários ciliados também e protozoários flagelados, os que a gente vai encontrar. Como eu falei, vamos avaliar, né, se estão como é que está a questão de vivo e morto, como é que está a proporção entre protozoários vivos e protozoários mortos, como é que está a quantidade desses protozoários, ou seja, a densidade. Tem muito protozoário, é abundante, 3 cruzes. É moderada, né? Não tem, eu não estou achando que tem muita, não. Estou achando que está mais ou menos, mas também não está pouco. Então, 2 cruzes. Aí está pouquinho. Tá escasso.
uma cruz. Ou não tem nenhum, aí ausente é 0, não marca nada, tá? Na tua avaliação. E o tamanho. O que é que eu estou vendo? São infusórios pequenos, grandes ou médios? Como eu falei, os grandes são os primeiros a morrerem. Então, se eu tenho só infusórios pequenos, já tem uma qualidade comprometida desse líquido ruminal. Os pequenos, naturalmente, eles vão estar em maior quantidade, tá? Mas aí eu tenho que ver se tem uma presença de infusórios grandes, os médios intermediários e os grandes em menor quantidade. Mas se eles estiverem ausentes, como eles são os primeiros a morrerem, é preocupante. Mesmo que eles tendo em menor quantidade, eles têm que estar presentes. Condições anormais, né? Os infusórios grandes morrem primeiro, como falei, seguido pelos médios, depois pelos pequenos. Aqui, ver se eu consigo passar para vocês. No outro, tem um vídeo, era um vídeo dos infusórios, mas eu não estou conseguindo colocar para rodar. Bem aqui, ó, tem um infusório considerado como grande. Mas o ideal seria vocês verem o vídeo que facilitaria. Qualquer coisa eu posso mandar para a professora e ela colocar lá no Drive, ou uma apresentação também. Ah, tudo bem. E aí vocês conseguem visualizar depois, tá? Tá, e você me manda o link e eu coloco, eu compartilho o link junto com o link da aula de hoje, sem problema, Marcos. Pode ficar tranquilo. Pronto. Eu testei antes, tinha dado certo, mas agora eu não estou conseguindo. Não tem problema não, pode ficar tranquilo. Pronto. Então, para finalizar os químicos, até aqui, gente, vocês conseguem fazer tudo a campo, né? O utensílio mais difícil, digamos assim, que vocês vão precisar vai ser um microscópio, né? Que aí, claro, o veterinário de campo precisa. Como eu falei, o ruminante também tem exame. Requer exames. E um microscópio, um pH-metro, que não vai servir só para líquido ruminal, também vai te ajudar em outras situações também. E o azul de metileno, que seria o meio para você estar realizando a prova de azul de metileno. Pronto. Só que esse, né, teor de cloretos, você infelizmente não consegue fazer a campo, né? Você precisa coletar e enviar para o laboratório porque requer uma máquina específica. Mas ele também não deixa de ser importante, né? Ele vai ser também de grande auxílio e ele vai te indicar se está tendo um refluxo de conteúdo do abomaso para os proventrículos, né? Para o rumen, principalmente. Então, por que você consegue ter essa noção, né? O abomaso, assim como o estômago, né, dos monogástricos, ele produz o ácido clorídrico, né? Tem cloro também. Então, esses cloretos, eles, em situações normais, eles têm um refluxo, porém, muito significante. Mas quando tem um deslocamento de abomaso ou uma obstrução mais próxima do abomaso, esses cloretos, eles não conseguem seguir o trato gastrointestinal adiante. Então, eles retornam para o rumen e aí aumenta esse valor. Então, você consegue pegar esse aumento na avaliação do líquido ruminal. Então, se tem um teor de cloretos altos, você já fica alerta. Olha, tem alguma coisa errada que está impedindo o fluxo de cloretos
seguindo no trato gastrointestinal. E pode ser um deslocamento de abomaso, pode ser uma torção, enfim. O mais comum é deslocamento de abomaso, tá? O deles é o mais comum de acontecer. E ele também é barato, a sua execução. Ele não é tão caro, tá? E fácil também, só que requer um equipamento específico, tá? Ele requer desse kit tem kits comerciais que ele vai te dar através da cor também, essa noção, né? Essa avaliação do quão está esse teor de cloretos, tá? E aí você vai avaliar, né? Se tiver menor que 30, menor ou igual que 30, normal, é perfeito. Agora, se tiver maior que 30, aí, meu filho, tem que investigar e ver o que é que pode estar acontecendo. Se não, algum deslocamento de abomaso, alguma alteração de abomaso, alguma dilatação de seco, alguma obstrução do fluxo intestinal, e isso geralmente são situações cirúrgicas, tá? Você tem que intervir, né? Outros testes que você pode utilizar também, além da teste de cloreto, pode ver a digestão de celulose, né? Fermentação da glicose, que também vão te ajudar a ver como é que está a situação dessas bactérias. A redução do nitrito, né? A acidez titulável, determinação de ácidos graxos de cadeia curta e do ácido lático, né? Em caso de acidose lática, determinação da concentração de amônio, são testes extras aí que você pode estar realizando também. Porém, os principais na rotina clínica são esses que eu apresentei para vocês, tá? E aí, entrando nas indicações, né? Passando rapidinho aqui nas indicações, a gente vai ter, claro que a gente vai detectar essas patologias, né? Digestivas, pela dieta, ou seja, quer seja por outras patologias, onde vamos poder identificar quadros de indigestão simples, quadros de timpanismo espumoso, né, como está na foto aqui, quadros por compactações, né, quadros de acidose lática ruminal, síndrome do bebedouro ruminal, né, em caso de bezerros, e refluxo abomaso ruminal, dentre outras ínfimas doenças, tá? A gente pode estar identificando. No caso do síndrome do bebedouro ruminal, né, a gente vai ver aquelas coalhadas de leite vindo do rumen, né? Ou seja, um conteúdo totalmente diferente. Então, qual a quantidade, né, e como fazer a transformação? Então, a gente já coletou, né, nós coletamos esse líquido, nós avaliamos esse líquido, identificamos que o animal está doente. E agora? Né? O animal está com um líquido de uma qualidade péssima, uma microbiota péssima. E agora, o que é que a gente vai fazer? Precisamos repor esse líquido desse animal, porque senão ele vai tardar a melhorar, ou ele não vai melhorar, dependendo do pato. Então, precisamos agir como clínicos. Agora, pensando como clínico. Só que aí, você precisa coletar um novo líquido ruminal para fazer essa transformação, certo? Aí eu pergunto, a gente pode coletar de qualquer animal? A gente pode fazer essa transformação de qualquer líquido? Como é que tem que ser esse líquido? Como é que tem que ser esse animal? E aí, pessoal, é uma pergunta. Alguém quer falar ou escrever alguma coisa no chat?
Alguém? Bom, vamos pegar de animais rígidos, né, pessoal? Animais sadios. E um líquido em perfeito estado, perfeita microbiota. Como diz o professor Alexandre, a gente não pode prescrever um tratamento pior do que a doença. Né? Ou seja, a gente não pode colocar um líquido pior do que o que já está ali. Então, precisamos avaliar esse líquido também. Então, pensando como patologista clínico agora, a gente vai avaliar esse líquido a ser transferido para depois fazer a transformação, tá? Então, como é que vamos fazer essa transformação e qual seria a quantidade? No caso, primeiro que seria a transformação, né? Seria a transferência de líquido ruminal de um animal sadio para um animal doente, tá? Então, no caso de bovinos, nós vamos utilizar de 10 a 20 litros por animal. Então, por isso que eu disse que o hospital precisaria de um bovino fistulado e um pequeno ruminante, né? Já o caprino ovino, não. De 2 a 3 litros por animal. E você pode utilizar interespécie, tá, gente? Pode pegar o do bovino, da caprino. Não dá para pegar o do caprino, o bovino, coitado, porque ó, a gente só pode coletar 2 a 3, o bovino precisa de 10 a 20, né? Então, é uma quantidade, né, irrisória. Se a gente for pegar 10 a 20 do caprino, é terminar de matar, coitado do doador, então não dá. Mas a gente precisa estar fazendo esse líquido ruminal para garantir com que esse rumen volte a funcionar e que esse animal ele consiga reagir. E principalmente, gente, caprino. Caprino com rumen hipomotílico é complicado. A gente tem, ou atônico, principalmente, é complicado. Você tem que estar muito atento, tá? Porque para você reagir esse animal de novo dá trabalho, quando consegue. Então, a caprina é bem sensível, tá? Então, é interessante tomar esse cuidado. Bubalinos também são um pouco semelhantes a caprinos. Quando adoecem, são bem sensíveis também, se debilitam muito rápido. Você pode utilizar, se você estiver sozinho a campo, pode fazer como esse cara fez, de utilizar essa adaptação, né? Colocar um baldezinho e por gravidade você passa a sonda, claro, fecha a torneirinha, de preferência você desacopla essa sonda, passa, sonda o animal primeiro, sondou, faz o teste que eu te falei, quando você assopra também, ela volta um cheiro, aquele cheiro aromático que eu mencionei, então você consegue sentir também. Então, sentiu, confirmou que está no rumen, acopla, liga a torneirinha e deixa correr por gravidade, tá? Porque nem sempre a gente vai ter ajuda, tá? Então, a gente é de campo, complicado. Ou se tiver um animal fistulado, coleta esse animal, já coa direto, coloca, já vai coletando, ó, coando, colocando num recipiente térmico. Cadê o laser? Colocando no recipiente térmico e já levando para transformar, para transfundir para esse animal, né? Fazer a transformação. Então, olha o abrir-boca aqui, ó, e a sonda passando por dentro, tá? Aqui é o nosso professor Alexandre. Isso aqui foi uma cabra, gente, aqui do CCA, que nós fizemos. Vez ou outra a gente está fazendo transformação aqui. Então, análise líquido ruminal, inclusive teve uma turma prática que teve o desfrute de acompanhar uma transformação. Nós fizemos a análise do líquido ruminal e, em sequência, levamos para fazer a transformação lá de uma das cabras doentes. Então, foi muito bom. Então, aqui, ó, soprando para ver se está no rumen e o professor escutando para ter a certeza, tá?
Aqui, ó, também por gravidade. A gente adapta com funil, certo? Todas essas vantagens. Então, um fica assoprando, o outro auscultando, né? E aí o líquido vai descendo por gravidade. Essa cabra, ela recebeu várias transformações, só que ela, infelizmente, ela tinha uma lesão aqui no membro, né? Ela fraturou o ligamento da cabeça do. Então, e além disso, ela teve lesões musculares também, né? Rompimentos musculares. E ela não abduzia o membro, ela não fechava o membro, né? Então, ela não, consequentemente, ela não conseguia se manter em pé, né? E aí, infelizmente, ela acabou vindo a óbito. Então, o que eu tinha para falar por hoje era isso, tá, pessoal? Não sei se tem mais alguém, tem mais alguma dúvida, a gente está à disposição, certo? Então, deixa eu tirar aqui da apresentação, que eu consigo voltar lá para a câmera. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode ficar à vontade, tá, pessoal? Se eu souber, estou Eu aqui para só... ajudar. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Só queria, tipo, uma dúvida que surgiu, se existe a possibilidade de fazer, por exemplo, uma transformação interespecífica, tipo, ou não tem mesmo essa possibilidade? Desculpe, uma transformação? Por exemplo, entre ruminantes, tipo, de diferentes espécies, ou não é compatível, alguma coisa assim do tipo. Não, porque, assim, eu não conheço, na verdade, o uso do líquido ruminal para outra espécie, que não seja da ruminante, né? Porque, como eu falei, ela tem microbiotas específicas, né? É um ambiente específico que vive em simbiose, né? A questão lá do contrato, né? Tem um contrato com o animal, com o ruminante. Mas, por exemplo, você pode utilizar entre as espécies ruminantes qualquer uma: bovino, caprino, ovino, bubalino. Não sei se aqui tem pessoal que gosta de silvestre também, os silvestres também. A gente pode, claro que com cautela também, né? Avaliando, tomando cuidado, que também, principalmente, a questão do silvestre tem muita particularidade. Mas entre as espécies de ruminantes, sim. Mas eu desconheço outro uso em outras espécies. Era entre as espécies mesmo, né? Isso. Marcos Ferreira, meu xará. Inclusive, gente, estamos com o processo seletivo da Libivace aberto, tá? Então, quem quiser se interessar, só ir lá no nosso Instagram, tem mais informações. Ou pode procurar também, a gente tira também as dúvidas e orienta direitinho. Vale a pena. Acho que eu não liguei a câmera. Tem que interromper o compartilhamento. Mais alguém tem alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Eu tentei trazer uns casos clínicos também, só que acabei não conseguindo. Oi? Não. Oi? Oi, Jaque.